Eu tenho muito medo do termo usado amplamente aí, tanto para espiritualistas e espíritas, kardecistas, alguns umbandistas, o termo que é reforma íntima. Você sabe o que é reforma íntima? Reforma íntima nada mais é do que o processo de você fazer o seu melhoramento, melhorar o tempo todo, para que isso exclua a necessidade de você ter outras encarnações, para que isso seja a sua chave que vai te trazer uma evolução espiritual. E aí é lógico, vocês sabem, como praticante, consultor de tarô, aí eu sou super a favor a isso. O problema é que quando a gente usa o termo reforma íntima, muitas vezes ele vem com muita moralização. E essa moralização traz grandes problemas no autoconhecimento e sim na sua própria reforma íntima. Quando a gente pensa em moralização, eu não estou falando ser moral, né? Ser moral, primeiro que moral é uma coisa de fora o íntimo. Então, assim, você só vai saber o que é moral para você. Por mais que a gente tenha um costume, e esse costume ele começa por um costume familiar, ele amplia por um costume do meio ambiente que a pessoa vive, pelo costume das leis que a pessoa tem que viver. Né? Então, assim, a gente sabe que matar é errado, mas esse matar errado pode vir de família ou não vir de família, mas pode vir do meio que a pessoa sobrevive, porque normalmente na escola vai explicar que matar é errado, e principalmente no país que ela vive, porque normalmente no país onde você está, matar é um crime. E aí, assim, isso ok, entendido, perfeito. Né? Mas tem pessoas que têm um instinto de matar, então ela vai ter que fazer uma reforma íntima para entender e canalizar essa necessidade de matar alguém para que seja, não aconteça o fato e que ela consiga se melhorar, que isso não machuque ela. Né? Aí isso é uma reforma íntima. E aí a reforma íntima ela é o tempo todo, porque o tempo todo a gente está passando por processos onde a gente precisa fazer um melhoramento, onde a gente precisa crescer, onde a gente precisa transcorrer uma situação onde a gente sente uma necessidade. O grande problema é quando entra a moralização. Porque quando a gente pensa no Brasil, principalmente, e a gente pensa no kardecismo, por exemplo, ele deriva de uma ciência onde Allan Kardec estudou os espíritos, estudou as práticas mediúnicas, né? E aí ele foi trabalhando com todas aquelas entidades, passando várias informações super importantes, lógico, contextualizado numa época, mas ele trouxe também um encargo católico muito forte. E quando a gente traz esse encargo católico, a gente traz o problema do pecado. Que existe pecados, que existe uma moralização cristã. Não estou falando mal do cristianismo, estou falando mal da moralização cristã. E vamos entender isso. Então, assim, e aí as pessoas ficam intituladas com vários pecados complicados, né? Desde sexo ser uma coisa ruim, ou sexo ser uma coisa complicada, pecaminosa, desde uma moralização do querer da sua alma e você não poder ir contra aquilo, né? A gente tem que entender que a gente não deve bater de frente com nossos pais, mas não é por isso que a gente tem que ouvir e fazer tudo o que eles sempre mandaram, porque a religião muitas vezes pede obediência aos seus pais. E a obediência aos seus pais faz você nascer e morrer com uma voz interior dentro de você, de uma crença que seu pai colocou lá dentro. E isso não é legal. Então, assim, você sim deve respeito. Respeito é uma coisa onde você respeita a ideia do seu pai e mãe, mas você, como ser independente, ser único, pode viver suas próprias práticas, vontades e idealizações e não ter que obedecer uma coisa que foi imputada na sua vida desde criança. Então, assim, a moralização ao extremo fecha as pessoas, não deixa ela crescer, né? Não deixa ela conseguir transbordar aquilo que ela precisa para conseguir fazer a reforma íntima. E aí a gente encontra N problemas em cima disso. A gente encontra pessoas aí tentando fazer uma reforma íntima e quando ela vê que ela gosta de uma pessoa fora do casamento dela, ela se julga errado. E ela começa a ver que aquilo é um pecado, é um pecado, é um pecado. Isso não é uma reforma íntima, isso é um julgamento, é um pré-julgamento dela mesma. Entendeu? Se ela gosta de uma pessoa fora do casamento, ela vai ter que entrar num contexto com o cônjuge dela, ela vai ter que entender se ela vai ter que terminar esse casamento, mas aí não importa. Mas ela tem que aceitar o sentimento dela e a emoção. E aí sim trabalhar com isso. Então, assim, o medo da reforma íntima é o medo desse paradigma de criar uma pessoa que seja boa para a sociedade e não boa para ela mesma.
Então, assim, o crescimento da reforma íntima ela não consegue ser feita se você ficar o tempo todo analisando os costumes alheios. Não estou falando para você sair quebrando um monte de regras da sua vida, matando, causando problema nos outros. Lembra que tudo aquilo que você causa nos outros, você impacta em você também mais para frente, porque a lei de ação e reação ela é eterna. Mas o grande problema é você moralizar demais as coisas. Sabe, quando você colocar o estigma de certo e errado, você tem que entender que muita coisa que tá te prendendo, às vezes não é sua, é do outro. O outro que colocou isso na sociedade. A sociedade vem trazendo um monte de coisas ruins, um monte de coisas complicadas, assim, que foram imputadas e que na verdade não são ruins, são naturais, são coisas normais que você podia estar sentindo normalmente, mas você tem essa prisão moral societária e cristã muito forte, né? A gente tem que entender aqui que eu não estou falando mal de Cristo, nem estou falando mal dos ensinamentos de Cristo, eu estou falando mal daquilo que veio depois de Cristo, que são as igrejas que foram criando regras absurdas, entendeu? Lembra que Cristo deixou 2 mandamentos, que amaram Deus sobre todas as coisas e amaram uns aos outros. E em nenhum momento ele ficou criando esse monte de regras que a igreja e todas as religiões veio criando depois disso, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que essas regras foram feitas por quem? Por homens. Homens que precisavam fechar sociedades, que precisavam regrar sociedades que às vezes eram realmente pervertidas e complicadas, mas hoje você vive numa época onde a liberdade é a coisa mais importante. Então você primeiro acima de tudo, se você quer começar a fazer uma reforma íntima, você tem que se libertar dessas amarras morais, desses costumes complexos e dos seus pecados, porque os pecados, sim, alguns são erros que você está cometendo, mas não tem que criar culpa, e sim tem que criar ensinamento ou aprendizado acima de tudo, né? Se você está tendo algum erro na sua vida que está sendo constante, você tem que aprender com isso e não criar um pecado, uma dor. Deus não está ali te chicoteando ou falando isso é pecado, isso não é pecado. Ele simplesmente está agindo energeticamente aquilo que você está jogando para ele. E se você está jogando que você está pecando, que a coisa está complicada e criando culpa em cima de você, o que será que você vai atrair para sua vida? Nada de bom, né? Então, assim, gente, eu gosto da reforma íntima, eu gosto de tudo isso, só quero tirar esse peso de moralização, sabe? Essa moralização que traz toda uma tristeza, toda uma coisa chata e uma coisa que na verdade as pessoas às vezes estão pensando que estão fazendo uma reforma íntima, mas ela só está colocando um monte de cabresto na vida dela e ela está cada vez piorando a situação dela, porque ela está ficando triste, ela está guardando sentimentos, ela está guardando emoções dentro dela, em vez ela está fazendo ao contrário, que é liberando tudo isso e tentando trabalhar com essas energias para que elas se tornem positivas. Então assim, pensa que toda vez que você prender algo em você, na verdade isso não é legal. Mesmo que a gente pense assim, uma pessoa que tem uma sexualidade super ativa, uma vontade sexual muito forte, e ela tem essa necessidade de o tempo todo buscar esse sexo, e isso às vezes pode ser ruim para ela, porque ela acaba se conectando com pessoas que não são muito legais, pode colocar em zonas de risco, e mesmo o emocional dela pode ficar abalado, não tem que falar assim, para com tudo e prende. Não, tem que redirecionar essa energia sexual de uma forma positiva, que ela vá para uma... Porque a energia sexual é uma energia criativa, então que ela comece a transformar isso em criatividade, em criar coisas novas, e com certeza esse libido exacerbado vai começar a diminuir, porque ela vai conseguir produzir com esse libido e trazer coisas positivas em cima disso. Então ela buscar o equilíbrio e não prender essa vontade é o necessário. E isso é um exemplo. Espero que vocês tenham entendido. Não fique bravo e coloque seus comentários o que vocês acham de tudo isso aqui embaixo. Eu sou o Thiago Masson e esse é o Pena de Coruja.